Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos padrões de projetos Goff. Hoje eu vou iniciar a apresentação dos padrões comportamentais apresentando o padrão Goff Chain of Responsibility, que a partir de agora eu vou chamar de cadeia de responsabilidade. Então, o padrão cadeia de responsabilidade, ele evita acoplar o remetente de uma solicitação a seu receptor, dando a mais de um objeto a chance de lidar com a solicitação. Esse padrão, ele encadeia os objetos receptores e passa a solicitação ao longo da cadeia até que um objeto trate a solicitação. Dessa forma, este padrão ele cria uma cadeia de objetos receptores para uma determinada solicitação, onde cada receptor contém uma referência a outro receptor. Se um receptor não puder tratar a solicitação, ele vai passar a solicitação para o próximo receptor e assim por diante. Então, dessa forma, este padrão ele atua simplificando as interconexões de objetos e evitando a dependência entre um objeto receptor e um objeto solicitante ou destinatário. Neste padrão, nós formamos uma cadeia de objetos onde cada objeto da cadeia pode manipular um tipo específico de solicitação. Aqui no exemplo da figura, nós temos uma representação de uma cadeia com N manipuladores. Então, se um objeto, ao receber uma solicitação, não puder tratar essa solicitação, ele vai passar a solicitação para o próximo objeto existente na cadeia. E esse processo vai continuar até o fim da cadeia. Então, esse tipo de mecanismo de tratamento de solicitações oferece a flexibilidade para adicionar um objeto no processamento no final da cadeia. E um exemplo prático de aplicação desse padrão é o pipeline da ASP.NET Core, que usa middlewares e onde o padrão cadeia de responsabilidade foi aproveitado para fornecer um modelo de programação extensível. Vamos então entender o funcionamento deste padrão com um exemplo. Então, na figura, eu tenho um cliente, um caixa eletrônico e eu tenho aqui 5 manipuladores de notas do caixa eletrônico. Um manipulador para notas de 100, que eu chamei de handler 100, um manipulador para notas de 50, de 20, de 10 e de 5. Então, o cliente, ele pretende realizar um saque de R$ 470 do caixa eletrônico e ele quer receber 2 notas de 100, 4 notas de 50, 3 notas de 20 e 2 notas de 5. Então, para atender o pedido do cliente, o caixa eletrônico recebe o pedido, autoriza e envia a solicitação ao primeiro manipulador de notas, o handler 100, que vai separar as 2 notas de 100. A seguir, o manipulador handler 100 vai enviar a solicitação ao manipulador handler 50, que vai receber o pedido, vai verificar o valor restante e vai separar 4 notas de 50. A seguir, o manipulador handler 50 vai encaminhar a solicitação para o próximo manipulador, o handler 20, que vai verificar o valor que falta e vai separar 3 notas de 20. A seguir, o manipulador handler 20 encaminha a solicitação para o próximo manipulador, o handler 10, que verifica o valor restante, que é R$10. Aqui, como o cliente ele pretende receber 2 notas de 5, esse manipulador não pode processar essa solicitação. Então, o que ele faz? Ele encaminha o pedido para o próximo manipulador, o handler 5. E esse manipulador vai calcular o valor restante, que é 10, e vai separar as 2 notas de 5. Assim, o processamento vai ser encerrado, o tratamento do pedido foi feito e o valor solicitado vai ser fornecido ao cliente. Então, este é um exemplo bem claro de como o padrão cadeia de responsabilidade funciona. Ele permite que você transmita uma solicitação por meio de uma série de objetos manipuladores. E então, uma cadeia de objetos é formada onde um objeto recebe a solicitação, faz algum trabalho específico e passa a solicitação para o próximo objeto da cadeia. E no final da cadeia, a solicitação ela vai ser tratada com sucesso, vai ser encerrada ou vai gerar uma exceção. Aqui nós podemos definir este comportamento. Então, é assim que funciona o padrão Chain of Responsibility. Então, a seguir eu vou apresentar o diagrama UML do padrão segundo o Goff. Aqui nós temos os seguintes participantes. Eu tenho o client, que é quem inicia a solicitação para um objeto concrete handler na cadeia de responsabilidade. Eu tenho também aqui
o handler, que define uma interface para tratar as solicitações. Aqui eu posso ter uma interface ou uma classe abstrata, que geralmente vai conter um membro que referencia o próximo manipulador na cadeia e um método que deve ser implementado para manipular a solicitação ou passá-la para o próximo objeto. E eu tenho também as classes concrete_handler, que tratam a solicitação da sua responsabilidade ou envia a solicitação para o sucessor. Então aqui cada uma dessas classes, ela vai receber a solicitação. Se ela puder tratar, ela vai tratar. Caso contrário, ela vai enviar a solicitação para o próximo manipulador. Então, este é o diagrama UML, segundo o Goff, do padrão cadeia de responsabilidade. Vejamos agora quando usar este padrão. Nós podemos usar este padrão quando tivermos mais de um manipulador para uma solicitação, ou quando tivermos motivos pelos quais um gerenciador deve passar uma solicitação para outro na cadeia, ou quando tivermos um conjunto de manipuladores que variam de forma dinâmica, ou quando desejarmos manter a flexibilidade na atribuição de solicitações a manipuladores. E também quando tivermos uma cadeia muito lógica de manipuladores que deve ser executados em ordem repetidas vezes. Esses são alguns dos cenários onde podemos usar o padrão cadeia de responsabilidade. Então, a seguir veremos as vantagens e desvantagens desse padrão. Como vantagem, nós podemos dizer que usando este padrão você pode controlar a ordem de tratamento das solicitações. Você também pode desacoplar classes que invocam operações de classes que executam operações. Aqui nós estamos usando o princípio da responsabilidade única, ou o princípio SRP. E também você pode introduzir novos manipuladores no aplicativo sem quebrar o código do cliente existente. Aqui nós estamos usando o princípio Open Close. E também esse padrão permite adicionar ou remover responsabilidades dinamicamente, alterando os membros ou a ordem da cadeia. E como desvantagem, nós podemos dizer que uma das desvantagens é que algumas solicitações podem não serem tratadas. Então não existe uma garantia de que a solicitação será tratada, porque nós podemos chegar ao final da cadeia e ali não foi encontrado nenhum receptor para fazer o tratamento daquela solicitação. Outra desvantagem é que nós podemos ter uma certa dificuldade em observar as características em tempo de execução, como realizar a depuração, devido ao encadeamento das chamadas entre os manipuladores. Então agora eu vou mostrar um exemplo de implementação deste padrão. Vamos supor que nós temos uma empresa na área de TI, onde nós temos a seguinte hierarquia. Então nessa empresa eu vou ter equipes, e nessas equipes eu vou ter o desenvolvedor, vou ter o gerente de projeto, vou ter o supervisor da equipe, e aqui na empresa eu vou ter o setor de RH. Assim, na hierarquia da empresa, para assuntos relacionados a férias ou licença remunerada, o desenvolvedor ele vai se reportar ao gerente de projeto, que vai se reportar ao supervisor da equipe, e o supervisor da equipe ele se reporta ao setor de RH da empresa. Então, a título de exercício, vamos considerar a concessão de licenças remuneradas. Então, considerando esse aspecto, o gerente de projeto ele vai ter uma alçada para aprovar até 5 dias de licença. O supervisor de equipe tem uma alçada para aprovar até 15 dias de licença e o setor de RH tem uma alçada para aprovar até 30 dias de licença. Então, se um desenvolvedor solicitar, por exemplo, 25 dias de licença remunerada, ele vai enviar o pedido ao gerente de projeto. Então, o gerente de projeto vai verificar se ele pode aprovar o pedido ou não. Como ele só tem uma alçada de 5 dias, ele vai repassar o pedido para o supervisor. O supervisor vai verificar o pedido e ver se ele pode aprovar essa licença. Como ele só tem alçada para aprovar 15 dias de licença, ele vai passar o pedido para o setor de RH. Então, o setor de RH vai receber o pedido, vai verificar se está dentro da sua alçada, que é 30 dias, e neste caso vai liberar o pedido de licença e vai encerrar o processamento. Então, aqui deve ficar bem claro que uma vez que a sua solicitação for tratada em qualquer um dessas cadeias de autorização, que nós podemos chamar de manipulador, ela não deve ser encaminhada para o seu sucessor. Por exemplo, se chegou aqui, tiver na alçada do gerente, ele vai aprovar e aqui deve ser encerrada. Ele não deve passar mais nada para frente. Então, considerando esse cenário, nós vamos a seguir mostrar uma implementação
do padrão cadeia de responsabilidade. Então aqui nesse cenário nós vamos ter que criar uma cadeia de autorização usando aqui a abordagem do Chain of Responsibility. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio e vou mostrar a implementação que foi feita. Então eu criei aqui no Visual Studio 2019 Community um projeto console NetCore no ambiente do Net5, olha. Estou usando o Net5. Então, inicialmente, considerando o cenário, nós criamos uma classe abstrata chamada de autorizador que representa e que faz o papel do handler. É essa classe que vai definir a interface para tratar as solicitações. E nela eu tenho um membro onde eu controlo e onde eu posso passar a solicitação para o sucessor do autorizador e aonde eu posso fazer o tratamento da solicitação, que no nosso caso é autorizar licença. Então aqui eu defini uma instância de autorizador, defini um método aonde eu estou recebendo essa instância. Então esse método chama próximo autorizador. Eu vou usar esse método para passar a solicitação para o próximo autorizador caso eu não consiga tratar a solicitação. Isso vai ser feito aqui, ó. Então quem herdar essa classe vai ter que implementar e sobrescrever o método autorizar licença. Aqui eu estou passando o nome do funcionário e o número de dias. E aqui essa classe vai ter que verificar dentro das alçadas, né, se ele pode ou não autorizar a licença. A seguir eu criei os Concrete Handlers, que são gerente de projeto, supervisor e RH, setor RH. Vamos ver a classe gerente de projeto. Ó. Ela herda da classe autorizador, que é o meu handler, né? E aqui ó, eu defino a lógica para fazer o tratamento da aprovação da licença. Então, no caso do gerente, ele tem uma alçada de 5 dias. Então, eu defini aqui uma variável do tipo int, chamada alçada underline dias, com o valor de 5. Então, no método autorizar licença, eu estou recebendo o nome do funcionário, o número de dias de licença pretendido, verifico se está dentro da alçada. Se tiver, eu faço o tratamento da solicitação. Aqui eu só estou apenas emitindo uma mensagem, né, que o gerente de projeto aprovou a licença remunerada para o funcionário. Caso o número de dias esteja fora da alçada do gerente de projeto, olha, ele vai passar isso para o próximo autorizador, para o próximo manipulador na cadeia. Então eu tenho que, quando eu for utilizar, eu tenho que criar uma cadeia de autorização. Então agora eu vou mostrar o código do outro Concrete Handler, que é o supervisor de equipe. Aqui nada muda no código, apenas eu alterei aqui o valor da variável alçada underline dias, que no caso do supervisor agora é 15 dias. Ele vai verificar, né, se o número de dias pretendido está dentro da sua alçada. Se tiver, ele vai aprovar. Se não, ele vai repassar para o próximo manipulador, que é o setor RH. Aqui o código muda um pouquinho, porque eu sei que o setor RH ele é o último manipulador. Então aqui, como desenvolvedor, eu posso fazer um tratamento aqui. Então eu defino aqui a alçada do setor, verifico aqui a alçada e aprovo a licença se estiver na alçada. Agora aqui o tratamento é um pouco diferente. Se eu não tiver alçada, eu não tenho mais ninguém para fazer o tratamento da solicitação. Então eu vou emitir uma mensagem, ó, que não foi possível autorizar a licença. Então comunica a diretoria. Então aqui eu poderia realizar qualquer outro tratamento. O importante é que aqui, como eu sei que é o final da cadeia, eu estou fazendo um tratamento diferente. Aqui continua o mesmo. E agora, para mim usar essa implementação, como que eu vou fazer? Olha, eu tenho que criar as instâncias dos autorizadores e tenho que criar a cadeia de autorização. Olha aqui, ó, inicia com gerente de projeto, o próximo autorizador, supervisor de equipe, e o próximo autorizador é o setor RH. Se eu não criar a cadeia de autorização, isso aqui não vai funcionar. Então eu criei a instância dos autorizadores, eu criei a cadeia de autorização e a seguir eu vou enviar a solicitação. Sempre vai começar com o gerente de projeto, que é ele que inicia a cadeia. Ele vai receber o pedido da solicitação e vai ver se ele tem alçada para autorizar. Então aqui eu vou iniciar sempre com o gerente de projeto. Aqui nesse primeiro exemplo, coloquei 9, eu vou colocar 5 dias. Então ó, aqui o gerente de projeto vai ter alçada, aqui vai ser o supervisor de equipe, aqui já vai ser o setor RH, aqui vai ser o setor RH e aqui, como eu estou extrapolando a alçada
de todos os manipuladores da minha cadeia de autorização, eu vou emitir aquela mensagem aqui do setor RH, aonde eu estou considerando que eu não tenho mais nenhum manipulador para tratar a solicitação. Então, se eu executar esse projeto, eu vou ter o seguinte resultado. Olha aqui, ó. O gerente de projeto aprovou 5 dias de licença para uma Corate. O supervisor de equipe aprovou 14 dias para a Amanda. O setor RH aprovou 18 para o Benedito e 30 para a Janice. E o último, que no nosso caso aqui foi ao Felipe, não foi possível autorizar a licença de 50 dias para Felipe, porque extrapolou e eu não tenho um manipulador para fazer o tratamento disso. Então aqui, eu como desenvolvedor poderia fazer o tratamento que eu quisesse. Como isso é uma demonstração, eu resolvi apenas emitir essa mensagem. Então agora eu vou mostrar o diagrama de classes que foi criado aqui para essa implementação. Então nós temos aqui, ó, o autorizador, é o meu handler, né? O gerente de projeto, o supervisor de equipe e o setor RH são classes concretas. Aqui é uma classe abstrata, elas estão herdando dessa classe abstrata, e aqui eles representam os manipuladores que formam a minha cadeia de autorização. E aqui é o meu client que inicia a cadeia. Então, mostrando isso aqui no diagrama, eu tenho o client, o handler e os concrete handlers. Então, embora essa implementação ela seja bem simples e possa ser melhorada em muitos aspectos, ela exemplifica bem o funcionamento do padrão Chain of Responsibility. Até a semana que vem.